foi pedido nesse circuito aqui? Foi solicitado a potência dissipada no resistor R6. Então, foi solicitada a potência dissipada no resistor R6. Primeiro ponto, aqui na minha entrada eu tenho 3 volts. Nesse ponto, em relação ao terra, eu tenho 3 volts. A minha análise, ela parte, né, em cima, né, em relação ao primeiro estágio com o amplificador operacional. Então, eu estou vendo que a saída está totalmente sendo realimentada na entrada. Mas aí eu tenho que lembrar que o amplificador não inversor, ele tem um ganho de tensão, que vale 1 mais RF dividido por R1, ou RI, vou chamar aqui de RI. Esse é o ganho do amplificador não inversor. O que é um amplificador não inversor? Um amplificador não inversor, eu tenho uma realimentação negativa e o sinal aplicado é aplicado na entrada não inversora. A realimentação negativa eu tenho um resistor e eu tenho um resistor na entrada inversora para o terra. Agora, se o meu RF vale 0, eu vou ter 1 mais 0 dividido por qualquer coisa. Essa qualquer coisa é 10K. Então, 0 dividido por 10K, 0. Mais 1. Então, esse estágio com amplificador operacional, ele tem um ganho que vale 1. Então, o primeiro ponto aí que a gente tem que considerar, ganho valendo 1. Por que tem esse resistor aqui? Esse resistor aqui foi colocado para explorar a sua análise, né? Pode ser que por algum motivo, devido à questão de tentar equalizar as correntes de entrada para diminuir um offset, ou para tentar referenciar essa entrada, fosse necessário colocar um resistor desse aqui. Mas aqui, nesse circuito, né, teórico, eu coloquei justamente para explorar essa análise, né, em relação ao funcionamento do operacional. Então, nesse ponto aqui, ó, eu vou ter quanto? 3 volts. Tensão de entrada igual a tensão de saída. Agora, qual que é o segundo estágio com o amplificador operacional? O segundo estágio ele é composto por R4, R3, R1, o amplificador operacional, sendo que R4 e R3 estão na realimentação negativa e o R1 está na entrada. E a entrada não inversora está para o terra. Esse circuito, então, é um amplificador inversor. Bom, no amplificador inversor, eu tenho que o ganho do amplificador inversor é basicamente ganho de tensão, né? É igual a menos o resistor de realimentação dividido pelo resistor de entrada. Vou chamar também de RI. Então, é essa equação do amplificador inversor. Nesse caso, qual que é a única diferença? Vamos chamar aqui de desvio, né? Eu poderia dizer que eu pintei a bicicleta aqui, né? Foi colocado 2 resistores aqui no lugar de 1. Lá na configuração básica, né? Eu tenho um resistor só. Só que isso não é dificuldade nenhuma, porque esses 2 resistores eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, né, basta calcular o paralelo. O que é o RF, então? O RF é basicamente produto pela soma, R4 vezes o R3 dividido pelo R4 mais R3. Essa é uma forma de fazer, né? Outra forma é a soma dos inversos. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R4 mais 1 sobre R3. Essa forma aqui é mais direta, né? Então, se a gente pegar 20, vamos fazer aqui na calculadora, para ganhar tempo, 20 expoente a 3 vezes 20 expoente a 3, dividido por 40 expoente a 3. Então, está dando 10, né? Já era de se esperar 10. Por quê? Porque eu tenho 2 resistências iguais. Então, se eu tivesse 3 resistências iguais, eu teria a resistência equivalente sendo o valor de uma das resistências dividido por 3. Se eu tivesse 4, seria o valor de uma das resistências dividido por 4. Então, nesse caso, daria para fazer direto, né?
fiz aqui uma matemática, mas só para a gente relembrar, mas daria para fazer direto. Então, 10K, 10 quilômetros. Beleza, então o Vout, o que vai ser o Vout? O Vout é a tensão de saída do segundo estágio, é a tensão de entrada, que é 3 do segundo estágio, que é a saída do primeiro, né? Vezes o ganho. O que é o ganho? Menos, aqui é 10, dividido por 10. Nesse caso, então, nós teremos menos 3 volts. Menos 3 volts aqui na saída. Então, isso já me indica que a corrente ela não está nesse sentido. Ela está nesse sentido. Aqui, ó, a corrente está saindo do zero, do terra, do ground, da referência do meu circuito, e indo para a tensão negativa. A corrente, no sentido convencional, ela sai do positivo, do potencial maior, para o potencial menor. Então, a corrente está saindo daqui, passando os resistores e indo para o operacional. Lembrando, para eu produzir uma tensão de menos 3, eu tenho que ter uma alimentação dual supply, né? Eu teria que ter uma alimentação, por exemplo, mais 10 aqui e uma alimentação menos 10. Uma fonte dupla, né? Dual supply. Aí, o que foi pedido aqui foi a potência do R6, né? PR6. Que o exercício quer encontrar, né? Quer que a gente encontre. Potência em R6, eu tenho as equações típicas, né? Baseadas na lei de Ohm. Tensão vezes corrente, corrente ao quadrado vezes resistência, ou tensão ao quadrado dividido por resistência. Então, se eu tenho menos 3 aqui, né? Eu tenho 2 resistores. Então, aqui não precisa nem fazer cálculo, né? Aquela hora a gente fez ali, mas vamos fazer direto aqui. Em cima deste resistor, né? O VR6 vale 1,5, ou 3 dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho, né? Vamos colocar um menos aqui, porque é negativo. Esse aqui eu tenho menos 3, menos 1,5 vai ficar aqui, e menos 1,5 aqui. Se esses resistores não fossem iguais, a gente poderia jogar na regra do divisor de tensão. Ou também pegar a tensão total, né, menos 3, dividir por 20, achar a corrente, com a corrente e a resistência a gente acha a tensão. Como aqui, nesse caso, a gente quer encontrar a potência, eu posso vir aqui já agora, ó, potência no resistor R6 é igual a tensão no resistor R6 ao quadrado dividido pela resistência R6. Então, a tensão no resistor R6, 1,5 ao quadrado, dividido por 10K. Dessa forma, se a gente fizer aí, calculador aqui, ó, 1,5 ao quadrado, dividido por 10 expoente a 3. Tá dando aqui, ó, 225 microwatts. É uma potência muito baixa, 225 microwatts. Então, tá aí a resposta do meu exercício. Um detalhe importante é que quando a gente faz projetos, né, utilizando amplificador operacional, é muito comum a gente trabalhar com resistências aí acima de 1K. Né? Quanto maior a resistência, melhor. É claro, a gente cria-se um limite aí, né? Muitas vezes é recomendável até 100, 200. A gente vê projeto de resistências até maiores, dependendo do circuito, da funcionalidade. Mas, normalmente, essas resistências, elas são de valores altos. Por quê? Porque, na verdade, o que importa aqui é a relação de proporção entre uma e outra. Não é o valor específico. Se eu usasse 20 ohms no R4, 20 ohms no R3 e 10 ohms no R1, o circuito ia funcionar da mesma forma. A tensão Vout ia ser a mesma. Então, para os resistores que estão nos arranjos dos amplificadores operacionais, nós utilizamos valores de resistências altas, principalmente valores aí acima de 1K. Né? Aí você vai encontrar 10, 4K7, 2K2, valores bem comerciais, são típicos, 22, 30K, 50K. Por quê? Porque quanto maior o valor da resistência, menor a corrente
e menor a dissipação de potência, né? Menos energia eu jogo fora, menor o efeito Joule, né? Maior a eficiência do meu circuito. Então, isso torna-se, né, bem atrativo.